Boa tarde, alunos do terceiro ano do Favor, tudo bom? Hoje eu vou começar um novo jeito de dar aula, usando esses flip chart que falam. Infelizmente, o cavalete que eu comprei na Calunga veio quebrado. Faz uma semana que eles entregaram, eu pedi para trocar e até hoje eu não veio nem buscar o cavalete. Por enquanto a gente vai usar assim, mas vai ficar melhor, tá? Agradeço minha esposa que escreveu para mim, que a minha letra é horrível. Hoje nós vamos falar sobre o Segundo Império, que vai de 1840 a 1889. Lembrando que, após a abdicação de Dom Pedro I em 1831, nós tivemos o período regencial, de 1831 a 1840. O período regencial porque estava prevista na Constituição de 1824 que o herdeiro do imperador falecido que abdicasse só poderia assumir o trono com 18 anos. Dom Pedro II vai assumir o trono em 1840 com 15 anos e 8 meses, justamente pelo problema que foi o período regencial, com muitas revoltas internas. Inclusive, hoje eu coloquei essa matéria lá na sala do PS1, tá? A matéria de revoltas regenciais. Foi dado antes dos feriadão, tá? Então, nós vamos falar o seguinte: Segundo Império, 1840 a 1889, o monarca foi Dom Pedro II. A economia do Brasil no Segundo Império dependeu do café. Tá? Até ano passado, eu fiz 2 provas pensando e falei que ia tomar um cafezinho no dia da prova. Eles entenderam, mas alguns ainda marcaram açúcar. Então, a economia do Brasil vai girar em toda a exportação de café. Na verdade, o café vai ser o principal elemento exportador do Brasil até a Revolução de 30. Tá? Então, o monarca Dom Pedro II, a economia no café, a Constituição que estava em vigor ainda era de 1824, que previa 4 poderes. Quais são os poderes? Executivo, legislativo, judiciário e o moderador. Eu botei uma estrelinha porque o poder moderador é o poder supremo. Suplantava esses 3, o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo é o próprio Dom Pedro II também, tanto é que Dom Pedro II tinha 2 poderes, o executivo e o moderador. Tínhamos o legislativo e o judiciário. E por que é diferente esse poder moderador? É o poder supremo, enorme força política e administrativa nas mãos de Dom Pedro II. Tá? Dom Pedro II, com esse poder moderador, podia fazer o que ele quisesse. Condenar pessoas, absolver pessoas. O que ele podia fazer com esse poder moderador? E como é que foi o segundo reinado? O segundo reinado, Dom Pedro II teve a ideia de fazer um ministério. Ele era o poder executivo, mas ele tirava elementos do legislativo e fazia um ministério. Tá? Então, de 1840 até 1857, a organização do poder executivo era assim. Eram ministros escolhidos por Dom Pedro II, geralmente dentro do legislativo, deputados ou senadores legislativos. E o primeiro ministério que Dom Pedro II fez foi membros do Partido Liberal. Tá? Nós vamos ver que durante o Segundo Império teve 2 partidos, o liberal e o conservador. Hoje é apenas uma aula introdutória. E dentro dos membros do Partido Liberal que fizeram esse primeiro ministério, nós temos os irmãos Andradas, aquele mesmo, José Bonifácio de Andrada, que tinha sido patriarca da independência e tutor de Dom Pedro II, e os irmãos Cavalcante. Os irmãos Cavalcante eram muito famosos lá no Nordeste. Inclusive, um disputou 2 vezes para ser regente. Perdeu tanto para Diogo Feijó quanto para o Pedro Lessa. Tá? Ministério dos Irmãos. Agora, com calma, eu vou virar a página. Eu vou prender, vamos dar problema de cair.
Em 1847, Dom Pedro II teve a ideia de fazer um presidente do Conselho de Ministros. De 40 a 47, Dom Pedro II era do Poder Executivo e Poder Moderador. No Poder Executivo, ele administrava o Brasil com ministros, ele diretamente com ministros. Ministro da Aviação, ministro do Transporte, ministro da Saúde, ministro da Educação. Em 47, ele teve a ideia de fazer o seguinte: vou criar o cargo de presidente do Conselho de Ministros. Seria o chefe daquele ministério até então. Tá? Então, ele era nomeado pelo Dom Pedro II, eu nomeava o presidente do Conselho dos Ministros, ele era encarregado de organizar o gabinete do governo. Antes, até 47, Dom Pedro II escolhia os ministros. A partir daquele momento, Dom Pedro II, em 47, só escolhe o chefe do Ministério, o presidente do Conselho de Ministros, e esse que se encarrega de escolher os ministros. Tá? Com isso, estava introduzido no Brasil o parlamentarismo, finalmente. O parlamentarismo. Chefe do governo é o primeiro-ministro, o chefe de Estado é o Dom Pedro II. Mas lembrando que no parlamentarismo brasileiro, Dom Pedro II manteve aquele poder moderador. Tá? Então, eu coloco essa pergunta: como funciona no Brasil? Como funcionou no Brasil o parlamentarismo? Um partido vence a eleição. Então, na época, tinha conservadores e liberais. O conservador vencia. Dom Pedro II nomeava um destacado político desse partido. O Partido Conservador venceu a eleição, e Dom Pedro II sabia quem eram os deputados mais famosos, mais destacados desse partido, e nomeava ele como primeiro-ministro. Tá? E ele, como primeiro-ministro, formava o gabinete do governo, apresentando a Câmara dos Deputados. E tirava deputados do partido dele e levava na própria Câmara dos Deputados, onde tinha os deputados, para ter o famoso voto de confiança. Vou virar de novo a página, vamos esperar um pouquinho. Próxima vez vai ser mais automático. Então, o primeiro-ministro formava o gabinete dele, levava para a Câmara dos Deputados para buscar um voto de confiança. A Câmara dos Deputados dizia: tudo bem, pode comandar o país junto com o Dom Pedro II. Lembrando que o Senado era membros vitalícios nomeados pelo imperador. Se ele fosse não aprovado, o imperador Dom Pedro usava o poder moderador dele, demitia o gabinete não aprovado, dissolvia a Câmara dos Deputados nas eleições. Por que Dom Pedro II faria isso? Se o partido vence a eleição, ele escolhe a pessoa mais importante, uma das pessoas mais importantes daquele partido, que venceu a eleição. Essa pessoa for um ministério com membros daquele partido. Leva para a Câmara, onde deve ter a maioria. E a Câmara não aprova esse ministério, Dom Pedro tem que sair, demite, porque não foi aprovado, dissolve a Câmara e provoca novas eleições. Há um impasse. Só pode ser resolvido assim. E aprovado, o primeiro-ministro do ministério toca o governo. Isso aqui foi hoje, só foi uma aula introdutória. Tá? A gente vai continuar com isso. Eu acho que ficou bom, assim escrito. Vou colocar, como sempre, dou aula, videoaula. Vou dar aula online amanhã. Estou gravando isso, já são 9 horas da noite. Vou dar aula online amanhã e vamos continuar com o Segundo Império. Matéria que cai muito em concursos públicos, tanto do Enem, vestibulares, quanto militares. Ok? Boa tarde, boa noite ou bom dia.